Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo encontre em paz, segurança, tranquilidade, confiança no Senhor. Amém, irmãos? Agora chegou o momento de nós compartilharmos o que o Senhor falou conosco durante toda a semana passada. Eu estava um pouco sumidinha, estava viajando numa convenção da igreja procurando mais de Deus para as nossas vidas e por conta disso eu não pude gravar o vídeo da semana passada, mas aqui eu estou para nós continuarmos a compartilhar o que Deus falou conosco, amém? Então, a semana passada, do dia 18 ao dia 24, nós terminamos a leitura do livro de 1 Samuel, começamos 2 Samuel e continuamos em Atos. Então vamos lá. 1 Samuel foi 29 e 30, né? Mostrando Davi marchando com Aques contra os israelitas. Ziglag foi saqueada pelos amalequitas e aí Davi saiu para a luta com o seu exército e os amalequitas vieram e foram a Ziglag, saquearam, levaram suas mulheres, as crianças, levaram tudo. E o povo o próprio exército de Davi se angustiou e disse que ia apedrejar, que a culpa era de Davi. Davi se angustiou um pouco, né? Ele se angustiou um pouco, não, diz que Davi muito se angustiou, porque o povo disse que iria apedrejá-lo e a culpa não foi dele. Porém, no capítulo 30, versículo 6, diz assim: Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Isso é um exemplo para mim e para você. Quando nós estivermos angustiados, tristes, preocupados, nós devemos nos esforçar, entregar, confiar no que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí Davi orou, buscou a Deus, Deus falou que ele podia ir atrás, deu a direção, eles foram e venceram os amalequitas e trouxeram toda a sua família. Daí Davi estabeleceu a lei da divisão da presa, né, dos despojos. E no capítulo 31 nós acabamos o livro de 1 Samuel mostrando a matança dos israelitas, porque os filisteus pelejaram contra Israel, né? O povo de Israel estava mais uma vez pecando, e aí mataram Saul e seus 3 filhos, né? E aí encerra a leitura de 1 Samuel com essa notícia triste, e começa o livro de 2 Samuel, que provavelmente, de acordo com os historiadores, provavelmente o sacerdote Abiatar escreveu e também o próprio Samuel, né? E esse livro de Samuel mostra mais uma vez a trajetória, né, de Davi agora, porque 1 Samuel mostrou a trajetória de Davi e Saul como rei, e agora a trajetória de Davi e mostrando Deus agindo na história. É interessante porque apesar dos seres humanos serem pecadores, e muitas vezes, né, nós, seres humanos, precisarmos de punição divina, Deus ainda assim age através de nós, para realizar os seus propósitos redentores, salvadores. E isso é mostrado a nós, aqui no livro também de 2 Samuel. Então, 2 Samuel primeiro começa com Davi matando os amalequitas, que lhe trouxe a notícia da morte de Saul. E ele chora, né, porque ele fica muito triste, apesar de Saul querer matá-lo, Saul amava Jonatas, e ele fica muito triste por Saul, por Jonatas, pelos outros filhos, né? E ele manda, ele chora, ele pranteia, né? Ele fica muito triste com tudo isso. E lá depois ele manda pegar os corpos deles para poder enterrar. Davi, no capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá, porém Abner, que foi do capitão do exército de Saul, ele faz com que Isbosete, um dos filhos de Saul que ainda sobrou, fosse rei de Israel. Porém, assim, aí ficou dividido. Davi ficou como rei de Judá e Isbosete como rei de Israel. Porém, logo depois você percebe que Davi venceu Isbosete, né? Aí no capítulo 3 fala dos filhos de Davi que nasceram em Hebron, de Abner, que faz uma aliança com Davi. Depois mataram Abner, Joabe mata Abner, a traição, Davi lamenta a morte de Abner. Depois fala dos 2 servos de Isbosete que matam ele, trazem a cabeça de Davi. Irmãos, todas as vezes que alguém trai alguém, esse alguém termina também sendo traído. É aquela história, tudo que a gente planta, a gente colhe.
né? No capítulo 5, nós vemos Davi sendo constituído rei sobre todo Israel. E aí começa a história de Davi, né? Mostra os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi trazendo a arca para Jerusalém. Nesse meio tempo, como eles foram pegar a arca, estendeu a mão sobre a arca de Deus, né? E morreu ali. Davi ficou muito triste, deixou a arca em Obed-edom, na casa de Obed-edom. E aí, se você for ler esse capítulo, é muito lindo. Obed-edom foi abençoado, porque eu acredito que ele percebeu que ali não era uma arca, um baú qualquer. Ali era a presença de Deus que estava na sua casa. E a palavra diz, a história diz que ele foi muito abençoado. A mulher dele era estéril, morava à beira da estrada. E ele foi muito abençoado porque ele começou a reverenciar a Deus. E ele amou tanto a presença de Deus na sua casa, na sua vida, que ele largou tudo que ele tinha ali depois, quando Davi mais uma vez foi buscar a arca de uma forma correta e conseguiu levar a arca para Jerusalém. Obed-edom resolveu seguir a arca e foi morar no templo, no palácio, né? Ficou sendo como se fosse um guardador da arca de Deus, da presença de Deus. Aí Davi deseja edificar um templo ao Senhor, mas Deus disse que não seria ele que iria edificar, né? Que seria o seu filho. E eu acho engraçado quando ele fala: grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Não há outro Deus, irmãos, que age nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida, que agiu na vida de Davi e que age até hoje. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Aí fala das vitórias de Davi sobre várias nações, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas, né? E Davi derrotando os amonitas e os sírios. Aqui a bondade de Davi foi com Mefibosete. Ele procura saber se ainda ficou alguém da casa de Saul que ele queria ajudar. E Mefibosete estava em Lodebar, né? Lá, coitado, esquecido, e Davi traz ele de volta e honra ele, e ele começa a viver no palácio com Davi, né? Davi honra, ele sabia o sentido da honra, apesar de Saul ter tentado matar ele, ainda assim ele honrou a geração de Saul. Isso é honra, isso é como a palavra diz, dá honra a quem honra, né? A quem deve ter a honra. Bom, continuando em Atos, né? Nós continuamos a leitura de Atos 10, 11. Atos dos Apóstolos, a palavra mesmo, né? O livro já está dizendo, são os Atos dos Apóstolos, né? O que eles... as viagens missionárias, as pregações, o que eles passaram, né? Nas prisões e tudo mais, depois da ascensão de Jesus. Então, mostra o centurião Cornélio, né, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. No capítulo 10 ele fala isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ou seja, ele não escolhe a quem abençoar, mas claro que é agradável a ele, aquele que busca a ele, aquele que teme a ele, aquele que verdadeiramente procura ter intimidade, comunhão com ele. Por isso a importância de nós sempre estarmos em comunhão com o nosso Deus. O capítulo 11 fala de Pedro se justificando perante a igreja de haver batizado Cornélio, que o povo, né, achou que não deveria batizar Cornélio porque ele não era judeu, mas foi por isso que Deus disse que não faz acepção de pessoas. O evangelho sendo pregado aos gentios em Antioquia, Herodes mandando matar Tiago, depois Pedro foi livre da prisão e Herodes morreu. Fala de Barnabé e Saulo enviados pela igreja de Antioquia. Aí começa falando da primeira viagem missionária de Paulo. Saulo e Barnabé pregando em Chipre, na cidade de Chipre. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia. A oposição dos judeus quando ele pregava aos gentios, porque os judeus achavam que só eles iam ser salvos, mas nós sabemos que salvo é aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O evangelho sendo pregado em Icônio, Listra, Derbe, volta a Antioquia, ou seja, as viagens missionárias, né, de Saulo, de Barnabé, de Paulo, né, que Saulo, na realidade,
virou Paulo, de Pedro, né? Aí no capítulo 15 fala acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão, né? Falando de Tiago. Depois tem uma contenda, uma separação entre Paulo e Barnabé, e eles vão agora viajar separados, né? Eles começam a viajar separadamente nesse caso aí. Aí mostra a segunda viagem missionária de Paulo e Silas e Timóteo que acompanham ele. Tem a conversão de Lídia, do carcereiro, porque eles foram presos, né? Paulo foi preso. E aí, Paulo e Silas sendo presos, houve um terremoto, eles eles não fugiram, nem ele nem os presos, e o carcereiro ficou assim, trêmulo, né? Preocupado, porque se todos os presos fugissem, ele seria penalizado. Mas aí Paulo diz: não se preocupe, que estamos todos aqui. E aí eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E ele creu e foi salvo, aquele carcereiro e toda a sua casa, irmão. Você vê que tem coisas que Deus faz que a gente não entende, mas é para salvar vidas, né? Ele faz na minha e na tua vida. Aí mostra Paulo em Tessalônica, em Berea, Paulo em Atena, enfim. Mostra a viagem de Paulo. E aí nós encerramos nessa semana, né? Então nós podemos ver, irmãos, que Deus nos chamou para sermos missionários, para pregarmos a palavra dele. Então, que essa semana eu já coloquei para vocês no WhatsApp, vou colocar aqui na legenda do vídeo o que nós iremos ler, né? Durante essa semana iremos continuar a leitura de 2 Samuel e de Atos também. Eu creio que será uma semana rica de aprendizado, como tem sido essas semanas, todos esses dias. E eu peço a Deus que Ele continue nos abençoando poderosamente. Amém, irmãos? Então, que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, de grandes aprendizados na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe.